Vamos falar de Horizonte 0, Fortaleza 1, time praticamente reserva, Thiago Minhoca, né? Muitas mudanças aí em relação aos últimos jogos. Mais uma vitória, liderança confirmada e agora é pensar na próxima fase. Tudo bem, foi só 1-0, Uhum. foi tímido mesmo o jogo. A gente aceita porque foi um time muito mudado e era isso mesmo, o time já estava classificado, era só cumprir tabela. Pois é, boa noite, Fábio, né? Para quem está acompanhando aqui em qualquer outro horário, no gravado, né? Já dando aí qualquer saudação, ou bom dia, ou boa tarde, como queiram. O jogo hoje ele era um jogo. Vamos lá, né? Era um jogo para fazer, porque não tinha muito o que fazer. O Fortaleza, se ele pudesse, ele não jogava, né? Porque já estava ali, claro, tinha que garantir a primeira colocação, não estava garantida, mas até mesmo com o empate, o Fortaleza garantia essa primeira colocação. E claro, né, o fato de jogar no Domingão, né, não é um gramado dos melhores, quer dizer, não é dos piores, tá? Porque tava tendo Quixadá e Ferroviário, né, para quem quiser acompanhar aí no YouTube da Federação Cearense, sabe o que é um gramado ruim. Só que o do Domingão também não é lá essas coisas. E eu acho que o Carpini fez certo, Fábio. Porque assim, todo mundo sabe qual o time hoje, a ideia base, né, que o Carpini tem, Bareiro, ali, Moisés, Crispim e tal. Só que meio a isso, Fábio, tem lacunas no elenco. Fortaleza hoje, no dia de hoje, anunciou o empréstimo do Mancuso. Hoje o Fortaleza tem um lateral de ofício, né, que é o Mailton, que hoje foi poupado. Então, nesse momento agora, sabendo que já no final de semana, no caso vai ser na segunda-feira, né, porque já parece que já está sendo a tabela aí, daqui a pouco a gente pode trazer a tabela aí dessa segunda fase do Campeonato Estadual. Já colocando toda essa situação, para que, sabe, arriscar perder o Moisés? Para que arriscar perder o Bareiro? Para que arriscar perder o Mailton? Então, assim, todos os cuidados possíveis para esse jogo eram necessários. E para isso, o primeiro ponto que o Capim tinha que fazer é o seguinte: qual é o time possível que eu posso colocar dentro de campo, já que vai ser um jogo talvez travado, que Quixadá, desculpa, o Horizonte, que tinha ali com uma possibilidade, caso perdesse o jogo, e se perdesse por um placar mais elástico, e se o Ferroviário perdesse, a depender do resultado também, ele poderia ficar de fora. Então seria um jogo até em termos de motivação, né? Aquela coisa que eu já tinha falado aqui das outras vezes, a fome de jogar seria diferente. Porém, o fato de você trazer jogadores que ainda não atuaram ou tiveram baixa minutagem, daria uma possibilidade. E eu acho que tanto o Fortaleza colocou o time em campo, que era o mais viável para jogar, eu acho que o Fortaleza fez o jogo correto que tinha que jogar, e aí entra a minha expectativa para esse jogo. Porque eu acho que boa parte dos torcedores, acho que não sei nem se a torcida, assim, de uma maneira geral, acompanhou, né? Então, para quem está acompanhando aqui a nossa análise desse jogo, acredito que essa pessoa que está aqui vendo a análise é porque ela viu o jogo, ou no caso, a pessoa que está vendo no gravado, nem viu o jogo, quer saber detalhes do jogo que a gente vai entrar aqui. Então, assim, foi bem melhor do que eu imaginava. Eu tinha uma expectativa bem mais baixa, porque o Fortaleza não tinha laterais, o Fortaleza não tinha praticamente atacante, né? Teve ali o Kaique como referência. Então ele teve que fazer de novo, em meio às lacunas que ainda tem no elenco, fazer uma formação, jogando com 3 zagueiros, jogando com o Cauã, jogando como se fosse um ala esquerdo, e tendo ali, né, o garoto, que foi o Rouco, né, o chileno, jogando pelo lado direito, pela primeira vez atuando com a Corinthians Fortaleza, um time profissional. Então tinha muita coisa nova dentro de campo. Claro que tinha também algumas novidades que o torcedor gostaria de ver. O caso do Ronald, ganhando pela primeira vez uma chance dentre os titulares, jogou os 90 minutos. Né? Teve aí também a estreia do Luan Freitas, né? Jogador de confiança, que trabalhou com o Carpini no ano passado. Então, tinha muitas coisas. O Rian, que entrou durante o segundo tempo. Então, tinha muita coisa a se observar também. Então, assim, era um time que não tinha jogado, era um time que não tinha padrão, era um time que tinha carências no elenco, era um jogo onde você não podia sair fazendo o jogo ou tendo velocidade, ou você tendo, obviamente, uma troca de passes tão dinâmica, porque o gramado não permitia uma troca de passes rápidas ali, né, pelo chão. Então, a Fortaleza entendeu isso desde o começo do jogo. Então, eu diria que, para mim, foi uma coisa que superou a minha expectativa, né? Era uma expectativa baixa. Se você fosse olhar assim, pô, esse Fortaleza diante do Horizonte, poderia ter feito um placar melhor e fez jogo para isso, Fábio. Se você olha o primeiro tempo do Fortaleza, foi um primeiro tempo ali sem fazer muito esforço, né? Acho que até teve muita gente que tomou cartão ali, alguns pequenos erros e tal, mas eu até gostei mesmo, assim, da produção de alguns jogadores, que daqui a pouco a gente vai falar individualmente,
E eu acho que o resumo desse fechamento da primeira fase, pegando esse jogo aí como exemplo final, é que o Fortaleza tem sim um bom elenco, e eu acho que a principal meta do Carpini é entender como esses jogadores vão se comportar dentro de campo, como isso inicialmente, dado as carências do elenco nesse momento, né, com as saídas de muitos jogadores, que, como eu tinha falado lá no meu primeiro comentário do primeiro jogo, quando estava Celso aqui, mas eu ressaltei várias vezes com você, Fábio, o momento do Fortaleza agora é liberar jogador, tanto que agora já tem uma possibilidade de rescisão do Davidson, que era mais difícil das negociações que o Fortaleza tinha que fazer dos jogadores que ainda continuavam no elenco. Então, todos os procedimentos que o Fortaleza precisava fazer, está fazendo, em meio ainda a situações. Essa semana mesmo, teve a fala, né, do presidente do Conselho de Administração da SAF, no caso do Bruno Caos. Não foi, assim, uma entrevista, e claro, por toda a figura que o Marcelo Paes carregava de falar de tudo do Fortaleza, seja da questão esportiva como da questão financeira, ele era essa figura e o Fortaleza vive essa lacuna. O jogo de hoje, ele de novo, ele traz, eu acho que na avaliação, em princípio do Fortaleza, e como eu sempre falo, tendo as cautelas necessárias, nada de elogios efusivos e também nada de críticas exageradas, mas claro, tendo um momento para criticar e elogiar até aqui o que foi apresentado até então. Então foi um bom jogo do Fortaleza. Durante o segundo tempo, o Fortaleza ficou muito próximo de fazer o segundo gol. Teve ali 2, 3 chances, várias possibilidades. Claro que teve ali um pequeno susto já na reta final, que o Horizonte poderia ter empatado, mas um placar merecedor. Acho até que o placar ficou bem magro para aquilo que o Fortaleza tinha, né, em termos de possibilidades, de limitações que tinha em determinado contexto, mas claro, por ser uma equipe de mais qualidade, curiosamente, aí o Rodrigo, que é um jogador que o torcedor não é muito fã, acabou fazendo até um belo gol ali, né, uma sobra de bola para dar essa vitória, mas poderia ter sido bem mais. Eu acho que o Fortaleza teve um bom volume de jogo para fazer até um placar melhor do que o 1-0 que fez, e aí tendo a melhor campanha dessa primeira fase, né? Não foi o melhor ataque, ficou um gol abaixo do Ceará, mas teve aí o melhor saldo, terminando com uma melhor equipe dessa primeira fase. Não tomou gol, né, com o Carpini ainda, né, nos 4 jogos. Realmente já dá para ver aquele Carpini com uma boa solidez ofensiva, defensiva, né, ele conseguiu no Vitória ter em muitos momentos essa solidez. Para uma Série B, não tomar gol já é meio caminho andado. Claro que Campeonato Cearense, jogos frágeis ainda, mas o Ceará tomou gol do Tirol, né, enfim... claro que não quer dizer muita coisa, mas dá para ver um trabalho defensivo sólido já, ou é muito mais demérito dos adversários do que uma solidez defensiva do time do Carpini? No geral, o que aconteceu foi um campeonato cearense dessa primeira fase com baixíssimo número de gols, Fábio. Baixíssimo número de gols, assim. Placares magros. Para ter noção, eu acho que a gente só teve no campeonato talvez umas 4 ou 5 partidas em que ambas as equipes marcaram. Foram muitas equipes, teve acho que 3 equipes que marcaram um gol só nessa primeira parte. E ainda teve, né, assim, dificuldades de um placar mais elástico. Ceará e Fortaleza, por exemplo, boa parte dos jogos ganharam mais no placar mínimo, né, de 1-0, né? O Fortaleza tinha ganho já uma partida antes, o Ceará ganhou também 2 partidas de 1-0, o Fortaleza empatou um jogo de 0-0, o outro Ceará empatou em 1-1. Então, mesmo que uma qualidade técnica bem na frente do que os outros adversários, a gente não viu nem Ceará nem Fortaleza ter assim, placares elásticos em frequência, de maneira abundante. Então, por isso que eu acho que é um momento ainda para a gente ter cautela, para não achar que está tudo pronto. Não tem perigo de acontecer problema no Campeonato Cearense. Eu acho que é uma chance muito pequena, mas há uma chance, pô, claro que há uma chance. Né? O Fortaleza, ano passado, quase não chega na final, ali foi no sufoco para passar do Ferroviário. E eu acho que o processo nesse momento não precisa nesse momento Fortaleza, claro, né, nós estamos falando aqui do Fortaleza, não precisa ter baile nesse momento. Até mesmo porque é um time num processo de um novo trabalho que está sendo iniciado, né? Saiu todo o departamento de futebol, só ficou o Marcelo Boeck, é um novo departamento de futebol, é uma nova estrutura do Fortaleza, é um novo time, é um novo treinador. Então, tudo isso, o Fortaleza de 2026, ele é um Fortaleza que ele tem todo o status dos anos gloriosos que teve nos últimos anos, né? Sendo campeão de Série B, os anos seguidos na Série A, com as boas campanhas, final de Sul-Americana, participações de Libertadores, chegando nas oitavas 2 vezes. Então, todo esse cenário que o Fortaleza construiu nos últimos anos, a partir de 2026,
ele é um processo que exige, na minha avaliação, uma ideia de como vai ser trabalhado essa equipe. O Fortaleza não pode chegar, mesmo tendo a maior folha da Série B, tendo talvez os principais jogadores, colocar na mesa o currículo para dizer, pronto, aqui a vaga é minha e tchau. Para isso vai ter que mostrar dentro de campo. Eu acho que o Fortaleza tem, ao longo de 2026, muito a se provar. Tá? Eu acho que nos últimos anos o trabalho foi muito bem feito, mas são novas pessoas e todos os atletas, a comissão técnica e, obviamente, as pessoas que fazem hoje Fortaleza, né? Eu acho que o único remanescente mesmo é o torcedor. Esse torcedor, ele está acostumado nos últimos anos a ter do bom e do melhor, né? Então, se ele quer exatamente o bom e do melhor, esse time vai ter que entregar, e claro, o torcedor vai ter que ter... Claro, o torcedor não tem obrigação nenhuma de ter paciência ou não. Mas, claro, assim, e aí falando, queira ou não, é um processo de mudança. Então, quando tiver alguns jogos da Série B, quando tiver um tropeço, quando tiver uma situação adversa, que vai acontecer em algum momento, tem que ter ciência disso. Agora, claro, o Fortaleza não pode cometer os erros graves que aconteceu em 2025, né? Como eu costumo falar, tenho citado também, voltei essa semana para a rádio, eu falei que para o futebol cearense, no caso para Ceará e Fortaleza, e aí trazendo Fortaleza, a Copa do Brasil não pode ter surpresa. O Fortaleza tem que ir avançando nas fases, tem que chegar na fase mais adiante, no mínimo ali na quarta fase. Claro, o ideal seria na quinta fase, quando entram as equipes da Série A, para você até mesmo a possibilidade de adversário mais acessível. Então, até isso, o Fortaleza tem que ter um tempo, tem que ter uma maturação, tem que ter um processo. Eu sei que os jogadores do Fortaleza têm qualidade, mas o time do ano passado também tinha qualidade, foi rebaixado e fez o ano que fez. Então, eu vejo que o atual contexto do Fortaleza, Fábio, é um contexto onde como as coisas vão se encaixar, como os processos vão acontecer. E para isso, algumas vezes, vai ter uma cobrança mais rápida, vai ter que ter uma cobrança mais paciente. Então, são situações essas que a gente vai ver ao longo de 2026. E para isso, né, obviamente, Fortaleza vai ter que se organizar. Eu acho que esse, como eu falei, né, esse mês de janeiro ele é determinante para a gente ver aí os próximos meses. E essa primeira parte, né, da temporada, que era, né, todo mundo sabia que era quase que de lei o Fortaleza terminar, não terminou com 100% porque acabou desperdiçando lá no primeiro jogo contra o Ferroviário, aquele jogo que ele teve jogador a mais. Mas poderia ter terminado aí com 100% de aproveitamento, já que essa primeira fase foi bem tranquila para a equipe tricolor. Muito bem, 1-0, né? Vitória tranquila aí do Fortaleza. O Remo Carvalho fala que preocupa a criatividade do time, porque esperar apenas pelo Pochettino, sabemos onde vai dar. Tem essa preocupação, Thiago Minhoca? Eu não sei como Falta ele criatividade no time? eu não sei como ele define a criatividade, por exemplo. O Fortaleza hoje tem no Moisés o único jogador que é o jogador diferencial de quebrar a linha, por exemplo, é um jogador que dribla e tudo mais. No final das contas, eu acho que eu até comentei aqui, eu acho que você estava no dia, né, que eu estava falando sobre isso. O que o torcedor mais quer, o time vai brigar para subir, o time vai ter uma campanha boa, porque, sinceramente, sabe, esse ano de 2026, principalmente o começo, vai ser um começo desgostoso, muito, muito insosso. Não tem como você estar cobrando nesse momento um excelente futebol. Até porque, eu acho que com exceção do Bahia... E motivação também, né? Assim, motivação. Jogos de primeira fase, jogos Vamos assim, lá. classificados já também. O caso do ano passado, certo? A goleada do Fortaleza 7-0 pro Cariri. E aí o torcedor do Fortaleza vai lembrar muito bem desse jogo. Foi o jogo onde a torcida se rendeu à genialidade de Paul Fernandes. Olha a qualidade, a bola que ele mete, a inversão de bola. E aí, gente, esse não é momento para estar olhando... E aí, é aquela faca de dois gumes. Porque se o Fortaleza não sobra na primeira fase, fazendo dos 4 jogos 4 goleadas, aí é porque também falta qualidade, esses caras não vai dar certo na Série B. Quando você abre, quando você expande, cara, é sério. E eu tô vendo vários cenários. Já vi torcedores do Ceará, torcedores do Sport, torcedores do Avaí, torcedores do Goiás, Atlético Goianiense, que perdeu também recentemente. E quando disso, estou pegando times da Série B, tá? Que o Fortaleza vai enfrentar. Times da Série A, o Fluminense virou agora o jogo, né? Não sei nem se ainda tá ganhando o jogo no Carioca, mas tá todo mundo ainda meio tateando, sabe? O Santos... O Cruzeiro perdeu do Democrata. O Cruzeiro perdeu. Não, o Palmeiras levou de 4. O São Paulo, eu acho que o São Paulo esse ano capaz mais de brigar na parte de baixo do que realmente brigar por algo a mais no Brasileirão. Então, assim,
tirando ali um Bahia, que está de fato sobrando assim no começo do estadual, e as outras equipes estão usando sub-20 e tal. Então, o trabalho do Fortaleza nesse momento, o trabalho do Carpini, é encontrar um time. E perceba, como é que o Carpini às vezes vai montar a equipe sabendo assim, ei, o Mancuso é meu titular. Ei, o Mancuso agora já não faz mais parte. Pode ser que isso aconteça daqui a pouco com o Pochettino. Então, eu sei da urgência que o Fortaleza, dos torcedores, tem de tipo, cadê o lateral esquerdo? Cadê o fulano de tal? Que tem que ter outro camisa 9? Cadê os pontas? Tudo é urgente, pô. Só que aí que tá. Ei, estamos ainda no começo estadual. Eu sei que precisa e o Fortaleza precisa, nesses próximos dias, trazer mais um lateral esquerdo. Não dá pro Crispim ficar jogando sempre. Tanto que eu falei hoje lá na rádio, que eu estava participando, eu cheguei a falar sobre isso. Eu acho que o Crispim hoje vai ser poupado. Agora, como ele vai fazer esse jogo? Quem vai jogar de ala? Porque eu acho que ele vai colocar 3 zagueiros, que foi o que ele fez. Então, como ele vai fazer essa montagem de elenco, dá para jogar o Campeonato Cearense. Agora, por isso que eu estava citando, quando tiver o Clássico Rei, que vai ser no dia 8, né? Tá marcado para domingo, e daqui a pouco ele vai soltar a tabela. Você, aí, beleza, tem que ter um time mais pronto. Mas eu acho que do outro lado também, o Ceará não vai ter um time totalmente. O Ceará, por exemplo, não tem um camisa 9 considerado titular, né? Tá sendo o garoto lá, o Luca, que é, se for fazer uma comparação, tipo como se fosse o Kaique hoje ser o titular. E tem muitas questões ainda do Fortaleza. As coisas podem mudar ao longo desse tempo e o Fortaleza tem que mudar. É porque para o torcedor é assim, é como se fosse né, como é que fala? O estalo ali do Thanos e tudo já está pronto. E não é assim. Era uma bomba muito grande, onde uma pessoa específica estava resolvendo todas essas pendências do Fortaleza e essa pessoa largou o Fortaleza, que foi o Marcelo Paes. E isso caiu no colo do Pedro Martins. O cara chega e o cara tem que resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Então, na coletiva que teve do Bruno Caos, né, que foi o presidente do Conselho de Administração da SAF, ele falou, olha, hoje vai ter uma reunião com o Carpini, vai ter uma reunião juntamente também com o Pedro, para a gente acertar determinadas negociações, determinados jogadores. Todo dia o Fortaleza se reúne para discutir o jogador que tem que sair, se esse jogador vai sair por rescisão, porque é muito fácil. Muitas vezes o torcedor fala assim, pô, o jogador tá saindo de graça. O jogador tá saindo de graça porque foi uma escolha feita errada pelo outro CEO, no caso o Marcelo Paes, que não está aqui para resolver essa situação, porque ele que falava que, assim, no estalar de dedos, as coisas seriam facilmente negociadas. Eu vendo aquele jogador, esse jogador. Só que não é ele que está resolvendo isso. São outras pessoas que estão conhecendo agora o Fortaleza. Então, por isso que eu estou dizendo, entender o processo do Fortaleza, que é muito difícil, dos erros que o Fortaleza teve no ano passado com uma outra pessoa, que no caso era o Marcelo Paes, são outras pessoas que estão tentando apagar esse incêndio. Então, para isso, eu acho que o Fortaleza vai precisar de mais. Mas quando você olha, e aí trazendo até um dos destaques, por exemplo, o Priol hoje, não sei se é o caso do Remo aí, que fez esse comentário. Você não gostou do jogo do Priol? Eu acho que o Priol conseguiu fazer um bom jogo. Ah, mas isso para uma Série B, meu, que talvez não vai ser suficiente. Mas calma, pô. O jogo foi contra o Horizonte, entendeu? Quando tiver aí só o jogo do Ceará vai ser balizador. Se o Ceará, por exemplo, ganhar bem do Fortaleza, isso quer dizer que o Fortaleza é um time horroroso? Ou se o Fortaleza for lá e fazer 3-0 no Ceará, isso quer dizer que o Fortaleza já está todo perfeito? Óbvio que não. São situações de início. Por isso que eu estou tentando tirar um pouco do peso, mas não, obviamente, tornando essa primeira fase do Cearense como insignificante. Há processo, há situações a ser observada. É óbvio que o Mailton está jogando bem, é óbvio que o Mailton é um principal jogador. Tanto que hoje, Fábio, lá no programa, teve um torcedor do Fortaleza que perguntou assim, será que o São Paulo pode querer de volta o Mailton? O cara está tão assim preocupado que está perdendo jogadores, que é curioso. Olha que bizarro. O torcedor que criticava esse elenco, tá dizendo, esse elenco não presta, esse elenco é uma porcaria, é o mesmo torcedor que quando sai um jogador, mas tá saindo o Matheus Pereira, era para ficar. Porque na cabeça dele, o Fortaleza tinha que ter uma folha de 8 milhões, pô. E tipo, não, libera esses jogadores ruins aí, fica só com os bons. Pois é, mas não tem, pô. O Fortaleza não tem condição de manter isso. Se já fosse lá um investidor pesado que tivesse dinheiro para bancar um grande time, e talvez nem seja esse o perfil para esse ano 2026, entendeu? Então, eu não sei se necessariamente, quando ele fala criatividade, é um jogador diferencial de um drible. Precisa. Só para deixar claro, precisa. Mas quando você olha, não tem só o Pochettino na minha avaliação. Você tem jogadores na minha avaliação que tem possibilidade. O Pierre é um jogador de muita criatividade na minha avaliação. O próprio Prion, um jogador que tem, para mim, boa criatividade. Chegou agora o Rian, chegou agora o Ronald, sabe? São jogadores que eu vejo também com possibilidade de ter criatividade e vai precisar de mais, não tenha dúvida. Vai sair jogadores, estão saindo jogadores para chegar novos jogadores. Agora, porque o torcedor
Ele já quer que o time já esteja pronto, já quer dentro de campo, já quer que faça 4-0, já quer que no Clássico Rei quebre o tabu, já quer que seja campeão cearense, e é isso. Ele não quer admitir que vai ter obstáculos, situações que podem ter uma variação. Então, para isso, para você conseguir o sucesso na temporada, vai ter que passar por essas etapas, tá? Então, para o torcedor, no caso, falando aqui para o Remy, para outros que acham que o processo já era para ter dado mais encaminhamento, eu concordo, mas esse processo só não está mais adiantado porque a pessoa que estava conduzindo esses processos de liberação de atleta para trazer novos atletas, essa pessoa largou o Fortaleza para ir para o Corinthians, que no caso foi o Marcelo Paes. São novas pessoas que estão tendo que resolver isso em meio ainda toda essa guerra política que o Fortaleza atravessa nos bastidores. Então, não é fácil você só E o próprio calendário, né? A temporada começou 1 mês e 5 dias depois, então difícil, né? Você lembrou muito bem. O Fortaleza está jogando meio de semana e final de semana. Às vezes vai precisar poupar, como poupou hoje, boa parte dos atletas. Já vai ter jogo na segunda-feira. Esse jogo da segunda-feira é jogo da segunda fase. E você precisa vencer, sabe? Porque no Clássico Rei é o jogo que você, teoricamente, não tem a obrigação de vencer. Claro que Fortaleza precisa vencer para tirar essa sequência negativa. Mas é isso. Não pode ficar de fora de uma semifinal do Campeonato Cearense. Não pode ficar fora da final e avalie de uma semifinal. Então, o jogo da segunda-feira era o mais importante. Então, para isso, o jogo de hoje, honestamente falando, era só para cumprir tabela, pô. Era só para cumprir tabela. Se fosse um empate, beleza. Mas a gente, foi o que eu falei, eu acho que há duas análises atrás, quando eu estava com você, Fábio. Nesse exato momento, é analisar jogador a jogador. É saber, pô, não está com lacuna de laterais? O Cauã hoje jogou de lateral esquerdo, ou de ala esquerdo, e depois, no segundo tempo, quando o Crispim entrou, que foi para a esquerda, ele foi lá para o lado direito. O Cauã, por exemplo, pode, pelo menos nesse curto prazo, substituir muito bem, ou pode uma eventual situação que possa necessitar, ele vai conseguir dar conta? Aí é que tá, foi um jogo contra o Horizonte, não dá pra gente fazer uma análise ainda concreta. Será que num jogo mais pegado, num jogo valendo a Vera mesmo, será que o Cauã vai conseguir corresponder? Então, assim, temos que ponderar muito esse jogo, sabe? Para não fazer desse jogo de hoje, né, nem análises exageradas, mente positivas e nem também negativas. Tem coisa a melhorar, tem jogadores que me parece que vão ter mais dificuldade, tem jogadores que vão ter mais facilidade, talvez vão se encaixar mais, e tudo isso faz parte do processo. Até agora, o Fortaleza conseguiu fazer o que era para fazer. Foi primeiro do seu grupo, poderia ter sido 100%, e agora vai para a segunda fase, precisa chegar na semifinal, e depois chegar na semifinal, obviamente, ir para a final do Cearense para tentar voltar a ser campeão. Essa primeira fase do Cearense são jogos treino oficiais, né? É isso. Porque não tem como preparar, porque o campeonato começou 10 dias depois da apresentação, praticamente, 10, 15 dias. Né? O Carpini tá conhecendo o elenco também, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é um momento de observação. E o formato do Campeonato Cearense ajuda, né? Como é uma primeira fase ali, de 5 se classifica 3, você joga dentro do próprio grupo. Enfim, dá para você, de fato, usar essa primeira fase como um amistoso ali, preparatório para a temporada. Então, se fosse um jogo treino, 1-0 contra o Horizonte, ninguém ia... ganhou de 1-0, é jogo treino. Isso aí é jogo treino que não dá para trocar todo mundo no intervalo, é isso. Esses jogos de primeira fase do estadual, sobretudo do cearense, Cara, e é curioso porque assim, eu acho que às vezes o torcedor não lembra de temporadas anteriores. Teve muito jogo no começo de temporada, em cada ano, tá? Eu não lembro do Fortaleza, nos últimos anos, começar voando mesmo, assim, tipo assim, sobrando no começo de temporada. Não lembro mesmo, assim. Eu lembro, por exemplo, o Rogério Ceni, né, eu acho que foi não sei se foi no segundo ano dele, eu acho que foi 2019. Ele foi jogar um jogo em Horizonte, ele perdeu um jogo em Horizonte, entendeu? Assim, e era um time bem melhor do que o do Horizonte. Então acontece às vezes, entendeu? Assim, então não vamos também fazer estardalhaço, às vezes, por conta de uma partida específica, tipo assim, ei, já cumpriu a meta, pô. É passar de fase. A partir de agora é jogar a segunda fase, é chegar na semifinal, é jogar a semifinal, para depois chegar à final, para depois tentar ser campeão. Esse é o objetivo de Fortaleza. E aí é que tá. Como você vai construir um time em uma crescente? E mesmo que você consiga evoluir, você vai ter algum momento percalço. Vai ter jogador que pode... enfim, se lesionar e você perder um atleta importante, você pode perder um atleta, como você está numa Série B, Fábio, às vezes você fica mais à mercê do mercado tirar um jogador seu. Porque, vamos lá, certo? Fortaleza quer ficar com o Bareiro, e o Fortaleza vai fazer jogo duro, tanto que o
o time lá do Paraguai estava querendo o Barreiro. O Fortaleza, ó, o seguinte, 3 milhões, velho. 3 milhões aí de, acho que era de dólar, não sei se era dinheiro e tal, para liberar o Barreiro. Aí o time falou assim, nem a pau, não vou pagar isso. Então, pronto, meu velho, o jogador é meu, entendeu? Então, assim, é óbvio que o Fortaleza vai tentar proteger o máximo daquilo que ele pode, Ele vai tentar fazer o melhor time possível. Agora, pode chegar um momento que, tipo assim, o Barreiro começa a se destacar, e aí vai começar a realmente dizer assim, pô, vou pagar esses 3 milhões aí que o Fortaleza tá pedindo. Não, E pega um aí, time da Série A que, assim, começa mal, sei lá, um Fluminense, um Inter, alguém que precisa sim, de um jogador, um Atlético Paranaense. Pô, vai buscar onde? Vai buscar. Pode isso. buscar nesse no Pode Fortaleza, buscar né? no elenco. O Fortaleza tem um elenco, eu diria que das 20 equipes da Série B, é aquele que tem mais potencial, né? A grande questão é porque o Fortaleza teve que fazer, ao longo desse mês de janeiro, exatamente pela maneira que foi conduzida essa saída do Marcelo Paes para chegar ao novo CEO, que no caso foi o Pedro Martins, porque as coisas nesse momento era, o Fortaleza já era para ter negociado atletas, mas ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Só que teve que, o desespero desses últimos dias, Fábio, era assim, precisamos fazer rescisão com esses caras. Porque se não fizer rescisão, próximo mês vai ter que pagar os caras, pô. Então, assim, então é urgente. Porque cada vez que o Davidson tá no Fortaleza, ou cada vez que o Lucero, cada dia que tava, custava muito dinheiro. Então não fazia sentido mais ter esses atletas. Então, como o Fortaleza, da maneira como as coisas foram dando andamento, você tem que tomar decisões. Porque senão, se você não paga, aí acontece o que aconteceu no caso do Bruno Pacheco, no caso do Felipe Jonta, no caso da Justiça, e no caso que está acontecendo com o esporte. No caso do Romarinho agora, né, no esporte. Que o Romarinho tá ali, tá afastado e tá fazendo o que agora? Entrando com um pedido judicial trabalhista. E aí é que tá, você perde o atleta e você tem que pagar esse atleta ainda. Então o que o Fortaleza tem que fazer nesse momento é não criar mais problema, não criar mais dívida. É honrar com os jogadores que estão e tentar dar encaminhamento para os jogadores que não estão nos planos do Fortaleza. Por exemplo, quer ver um exemplo? O Kusevich hoje. Foi titular hoje na partida. O Fortaleza, dias atrás, algumas semanas atrás, acho que foi no final do ano passado, já tinha falado para o Kusevich. Kusevich, realmente não tem como, porque o Kusevich ele quer continuar jogando pela seleção chilena, e claro, se ele jogar na Série B, talvez não vá ter tanta visibilidade. Então ele quer estar no mercado mais atrativo. E aí o Fortaleza falou para o empresário dele, não, tudo bem, continua aí, mas fique à vontade para procurar algum clube. Só que aí não é fácil, pô. Quem é que vai estar pagando, sabe? Para ter o Kusevich, para o valor que o Kusevich... E aí eu estou dizendo isso, pegando o melhor cenário que seria para o Kusevich sair, certo? Nem para o Fortaleza, porque, claro, o Fortaleza seria melhor fazer uma venda. Mas digamos que o Fortaleza, beleza, Kusevich, ó, a gente não te paga mais, você sai, a rescisão, eu também não ganho nada, e você escolhe o clube que for pagar o salário que você quer. Só que é que tá, quem é o clube que quer pagar o valor salarial que o Kusevich ganhava no Fortaleza? Não sei se tem tantos. E aí é que tá, conforme as necessidades vão aparecendo, como você falou, Fábio, beleza, pode ser que ali no final da janela, lá em março, pode ser que o Kusevich no começo vai jogar como estava jogando o Mancuso. O Mancuso estava jogando os primeiros jogos, foi titular um jogo, depois teve relacionado no outro. E aí pode ser que o Kusevich, né, até o final, o Pochettino é um jogador que está sempre sendo ventilado, e aí é onde eu acho que Fortaleza, não, beleza, já liberei aqui os pesos maiores, agora, na hora de liberar o Pochettino, meu velho, é fazer igual o Barreiro. Libera o Pochettino, mas tem que pagar aqui, tem que pagar. Porque aí, beleza, aí acaba compensando. O ideal seria fazer isso com todos os atletas, com o Zé Wellison, com o Davidson, com o Lucero, mas algumas coisas o Fortaleza saiu perdendo. Porque a pessoa que disse que ia resolver essa questão, ela largou o barco e aí outras pessoas tiveram resolver. E aí é que tá. Não era ela que estava, obviamente, dando andamento a essas negociações, né? De tentar vender o atleta ou fazer a rescisão dos jogadores. Muito bem. Sobre o jogo, Thiago Mioca, não tem muito mais, né? O que aprofundar. Enfim, time reserva, gramado Não. ruim. Ó, o que eu ia falar, só a mais do jogo, é que essa ideia de jogar com 3 zagueiros, Fábio, né? Hoje que o Fortaleza estabeleceu, foi até interessante no ponto de vista de olhar quais outras peças poderiam ser utilizadas. Eu acho que o meio de campo do Fortaleza é aonde o torcedor do Fortaleza, nesse momento, mais não tem dor de cabeça. Porque quando você olha, você já tem um Sacha, você já tem um Pierre, você tem... Aí tem uns jogadores que podem até não ficar, tipo o caso do Rossetto,
mas você tem agora com a chegada do Ronald, você tem agora com a chegada do Rian, todos esses jogadores, juntando com meias como Priol, juntando como Pochettino, você vai vendo várias possibilidades, o próprio Crispim também, que pode jogar por ali, tem vários jogadores, Cauã que talvez, eu até tinha comentado isso também hoje mais cedo, eu falei, tá cada vez chegando jogadores de qualidade ali pro meio de campo, e eu fico me perguntando, o Cauã, que não teve espaço, né, foi emprestado ao Atlético Goianiense, teve até com o Ronald, né, no ano passado lá no Atlético Goianiense, onde é que vai jogar o Cauã, né, porque ele é volante, joga de meia, e aí? Porque a concorrência tá grande, ele tá na sexta opção ali dos volantes, e aí ele aparece hoje, jogando de ala, então foi bem interessante observar isso nele. Acho que ainda é cedo para a gente dizer que ele vai corresponder muito bem nessa função, até mesmo porque a gente nem sabe se essa formação com 3 zagueiros vai ser a ideal. Foi ideal para esse contexto. Então o Carpini, obviamente, ele vai ter possibilidade. Os zagueiros, por exemplo, com a chegada agora do Luan e com, né, o Gasal, né, fazendo o seu segundo jogo, você já tem no Cardona, você tem no Brits, o Ceviche para esse início, você tem 5 zagueiros. Dá para ir adaptando, Então, eu acho que o mais interessante no jogo, ainda só falando um pouco do jogo antes de entrar especificamente na análise individual, foi que essa estratégia foi observada. Que ela é boa, eu acho que a gente vai precisar de mais jogos para a gente ter uma certeza que essa é uma formação que é segura para Fortaleza, ou talvez a ideal, viu? Ou talvez a ideal. Pode ser que Fortaleza não vá usar aquela formação jogando com 2 velocistas. Hoje, nesse momento, não tem como o Fortaleza jogar dessa maneira, porque só tem o Moisés. Então, hoje, o Fortaleza tem que utilizar muito mais jogadores de meio de campo e jogadores de característica defensiva sendo improvisado ali de laterais, ou um zagueiro de lateral, ou no caso do Crispim, né, o Cauã, jogando ali de lateral. Então, acho que esse foi o ponto mais importante que o Fortaleza teve ao longo desse jogo, né? Jogar numa outra formação e tentar observar esses atletas individualmente para saber quanto eles podem ainda ser, sei lá, vistos, né, para situações futuras aí mais à frente. Bom, vamos para o campinho, começando pelo Breno, que foi um dos poucos titulares que jogaram. Cara, o Breno trabalhou pouquíssimo, viu? Mas ele fez uma defesa bem importante ali no final do segundo tempo. Foi uma rara escapada do Horizonte. Ia ser até uma jogada de escanteio, mas eu não sei se a bola ia em direção do gol, mas foi um toquinho muito bom. Teve pouquíssimo trabalho, assim, sabe? Eu acho que no geral foi ficar mais o amarelo, né? A turma que já acompanha aqui o canal há várias vezes sabe que quando o goleiro não trabalha muito, a minha nota é amarelo, tá? E aí não é nada contra o cara, pô, é porque realmente ele não trabalhou, assim. Mas eu acho, sem sombra de dúvidas, assim, o melhor goleiro, né? Até porque o João Ricardo tá indo pro Corinthians. Aliás, um parêntese aqui, né? Acho que o João Ricardo pode até ganhar a titularidade, porque o Hugo tomou um gol no clássico contra o Santos aí que vamos combinar que é bizarro e tal. Mas, de toda forma, o Breno, para mim, é um excelente goleiro aí para o Fortaleza. A dúvida mesmo é mais o Vinícius Silvestre aí. Acho que poderia ter sido um jogo para o Vinícius Silvestre aí. Mas, de toda forma, o goleiro geralmente tem que jogar mais, né? Para sempre ter o ritmo ali mais estabelecido, né? Com os demais jogadores. Também acho, né? Podia ter dado uma minutagem ou para o Vinícius, ou o Magrão, né? O outro goleiro do. Eu acho que mais para o Vinícius, que teoricamente não, vai ser o segundo goleiro, né? Do ano. Muito bem, mas foi o Breno de novo, né? O Thiago Carpini não quis aí dar espaço para nenhum dos goleiros reservas. A defesa hoje teve Kusevich e Gasal. Na verdade foram 3, né? Porque era uma linha de 3, o Kusevich jogava mais centralizado, o Gasal indo mais pela direita em alguns momentos, e o Luan. Aliás, o Luan mais pela direita e o Gasal mais pela esquerda. Eu sei que o Alan fez o campeão e a gente não conversou, mas foi só nessa formação, né? Primeiramente, vou começar com o Luan, tá? Que tá lá do lado esquerdo. O Luan, eu gostei da saída de bola dele, eu acho que ele tem uma característica interessante. Acho que é muito cedo ainda para a gente fazer afirmações assim, o quanto o Luan pode ser um jogador mais seguro. Teve uma entrada ali, porque foi uma falha do Ronald, que recuou uma bola para ele, e ele acabou fazendo uma falta ali para amarelo, mas no geral eu achei um bom jogo dele. Vai ficar com um jogo ok, eu acho que vai ficar um jogo bom para ele, um verde ali. Acho que fez uma partida boa. Gostei assim da postura dele de sempre adiantar, não se omitir no jogo. Não é um zagueiro que demonstra instabilidade. Claro que o jogo também não exigiu tanto, mas quando foi preciso cortar algumas bolas também cortou. Kusevich também foi outro que também fez uma partida boa. Eu gostei da partida do Kusevich. Teve uma possibilidade ali de fazer um gol, uma cabeçada que ele acabou tirando demais. Então também vai ficar com a mesma avaliação do Luan. Vai ficar com uma partida boa.
E o Gasal ele é um jogador mais errático, tá? Mas eu acho que o Gasal também conseguiu se recuperar em boa parte do jogo. Só não vou colocar na mesma nível de atuação nem do Kusevich e nem do Luan. Vai ficar um razoável para o Gasal. Mas teve bons momentos do Gasal ao longo do jogo, tá? Teve uma bola que o Horizonte tabelou muito bem, assim, que o jogador ia entrar na área e o Gasal era o último homem, o Gasal foi lá, fez o corte limpo e saiu. Teve muita cabeçada ali de bola esticada, que ele ganhou vários duelos, assim. Acho que Fortaleza tem muitos zagueiros com esse perfil, bons zagueiros de rebatida de bola esticada frontal, não aquela falta lateral, bola de escanteio, mas aquela bola mais esticada, né, do time tentando a profundidade. E o Gasal é muito bom nisso, o Cardona é muito bom nisso, e dá para ver também que o Kusevich também é, né? E o Luan também tem uma característica também muito parecida, né? Acho que o Luan talvez possa brigar por essa titularidade. Imaginando o Fortaleza ideal, que eu acho que pode ter uma disputa, e o Luan era um jogador de confiança do Carpini, é bom lembrar no Juventude, né? Então pode ser que ele possa estar ganhando aí uma disputa, talvez aí com o Cardona, né? O Gasal acho que vai ser reserva mesmo, o Kusevich fica essa dúvida, porque qualidade ele tem, fica a dúvida se ele vai continuar ou não, e aí é aquela situação, né, Fábio? Se você tem o Gasal, se você tem o Luan, que chegaram, né? O Gasal é remanescente, mas teve a renovação aí confirmada nos últimos dias. Para que apostar no Kusevich, que teoricamente ele não vai ficar? É melhor você trabalhar com o zagueiro que você teoricamente vai ter que utilizar ele mais vezes ao longo da temporada. Então, acho que esse Kusevich fica na dúvida. Então, o Gasal vai ficar com o amarelo aí. Teve alguns momentos errados ali, teve algumas falhas ali em alguns momentos, mas depois conseguiu se recuperar e teve alguns até bons momentos. Mas, no geral, ficou razoável para o Gasal. Muito bem. Então, defesa avaliada. Vamos partir ali para o meio de campo, né? Cauã, Rodrigo, Ronald e ainda tivemos o Rocco, né? O Thiago Rocco. Isso. Aí, Alan, tu vai montando o time aí, viu? Aí é o seguinte, tu tá certinho aí com o Ronald e o Rodrigo, mas são mais dois no meio. O Cauã fica mais à esquerda e o Rocco fica mais à direita. Só para explicar, tá? Então, bota o Prior onde tá o Rocco e bota uma duplazinha lá de ataque, Kaique e Lucas Manuel, que jogaram um pouco mais adiantados. O Cauã jogou mais pela esquerda e o Rocco jogou mais à direita. Foi uma dupla de volantes aí com Ronald e Rodrigo. E aí, falando primeiramente do Rodrigo, né? Para mim, o Rodrigo fez uma boa partida. É um jogador que a gente sabe que tem mais limitações. Para o formato do jogo, que precisava mais de uma imposição física no meio de campo, um jogador que lutasse mais, o Rodrigo saiu muito bem desse tipo. Ele tem uma estrutura física muito boa e fez um belo gol. Então, vai com essa análise também mais positiva. Tal qual o Kusevich e o Luan vai receber esse bom jogo. Não acho que foi um jogo excepcional do Rodrigo, mas foi um jogo útil do Rodrigo, né? Um jogador que tem dificuldade às vezes ele dá um passe muito forte, às vezes tem um domínio de bola com mais dificuldade. Dos volantes do Fortaleza é o que tem a qualidade técnica mais abaixo. Quando você compara com o Ronald, com o Rian, até mesmo com o Lucas Sacha, com o próprio Pierre, né, o Rosseto, você olha o Rodrigo, de fato, é o jogador que tem mais dificuldade para isso. Mas ele é um volante de uma característica, eu acho que ele é muito, se de fato ele ficar no elenco, e aí mesmo o torcedor gostando ou não, foi o Rocco aí na direita, tá? Só para te ajudar ela. Foi o Rocco na direita, o Priol centralizado e o Lucas Emanuel lá na frente, junto com o Kaique. No geral, eu acho que o Rodrigo pode funcionar muito como um terceiro homem, tá? Como um terceiro... Eita, tá tirando até o canto. O Rodrigo pode funcionar mais como um terceiro homem de meio de campo do que propriamente como um volante mesmo. Não acho que ele funcione muito para essa função de um jogador criador. Eu acho que para um jogo fora de casa, aí o Rodrigo, num contexto específico, ele pode funcionar para isso. Que aí, mas não acho que seja o dos principais volantes. Então, dito isso, vai ganhar um bem também aí, tal qual do Kusevich e Luan, viu, Alan? O Rodrigo, autor do gol da partida. Já o Ronald, eu acho que o Ronald foi tímido no primeiro tempo. Eu achei, ele até teve uma cabeçada, né, no escanteio, que ele acabou não cabeceando tão bem, né, durante ali uma oportunidade de escanteio, mas a movimentação dele foi boa. Eu vi um colega meu do trabalho até falou assim, pô, o Ronald não é essas coisas todas. Eu até fiz um comentário com ele, assim, pô, no ano passado, quando teve esse tal jogo do Cariri, né, que o Paulo Fernandes meio que fez o que quis, né, jogou de pirlo, né, jogou distribuindo o jogo como queria e tal. E eu falei assim, pois se a gente volta um ano atrás, nessa mesma altura da temporada, a gente estava elogiando pra caramba o Paulo Fernandes. E eu acho que o Ronald tem capacidade de ser um jogador bem útil para essa temporada, porque
no final do primeiro tempo e para mim ao longo do segundo tempo, o Ronald deu um dinamismo melhor. Ele não vai ser esse volante que consegue ser um passe mais qualificado. Por exemplo, ele não é o Pierre. Ele não é um jogador de uma visão de jogo diferenciado. Não vai ser um volante. Mas, por exemplo, ele teve boa aproximação, ele tem uma boa estatura, ele briga bem na área. Não é um volante que tem um fundamento de cabeceio tão aperfeiçoado, pelo menos nesses primeiros jogos não apresentou, mas é um jogador que tem boa movimentação e consegue, muitas vezes, dar um bom ritmo no jogo. Então, dito isso também, vou colocar um bom jogo do Ronald, porque o primeiro tempo eu achei ele meio escondido, achei ele um jogo bem razoável, mas no segundo tempo, para mim, ele conseguiu chamar muito bem o jogo e apareceu muitas vezes no ataque. Então, eu acho que esse foi um ponto positivo para o Ronald também. Fica esse verde aí, sem ser muito forte para o Ronald. Aí, chegando na turma ali, né, da terceira linha. Rocco, Prior e Cauã. O Rocco, que é o chileno, né, que aí muita gente, eu mesmo, né, assim, não tinha visto nada sobre ele, acho que muita gente também conheceu. É um jogador bem dinâmico, às vezes um pouco afobado, né, não é tão bom defensivamente, apoia muito bem, teve uma pequena escapada do Horizonte que ele não acompanhou, e o Horizonte teve ali uma chance que o Breno teve que fazer uma defesa, né? Foi uma defesa até tranquila, uma cabeçada tranquila, mas ele demorou para chegar ali. Então, acho que, imaginando para um contexto mais à frente, não sei se é um jogador ideal, assim, para jogar como ala, mas fez uma partida ok, tá? Eu acho que em alguns momentos fez alguns bons lances, tentou, não se omitiu do jogo, não é um jogador de dinâmica lenta, briga muito, né? Tanto que cometeu ali umas jogadas mais pesadas e tal. Então, um jogador que eu achei ok, sabe assim? Não acho que é um jogador para olhar. Claro, teria que apresentar um nível de qualidade de jogo bem melhor. E me parece ainda um jogador não tão pronto assim. É um jogador que ainda precisa de mais maturidade. Pode ser que com mais jogos aí na base consiga ter mais possibilidades de desenvolver. Então, dito isso, vai ficar com razoável. Acho que fez um jogo ok. Em alguns momentos fez bons momentos, outros nem tanto. Então, não acho que seja jogador mesmo para ser aí bem fundo de elenco, né? Um contexto ali muito específico, vai depender muito aí do que virá mais pela frente. Aí, falando do Cauã, que jogou mais pelo lado esquerdo, aí eu já tenho um lado mais positivo. Eu fiquei na dúvida se eu colocaria uma avaliação bem positiva para o Cauã. Vai ser um bem, tá? Mas vai ser um bem melhor do que do Ronald, do que do Rodrigo, do que do Kusevich, do que do Luan. O verde dele foi um verde quase mais forte. É porque eu não vou colocar mais forte, porque eu acho que o Cauã, em alguns momentos, ele teve um excesso de preciosismo de algumas jogadas. Então, ele tinha a bola, aí ele queria meio que forçar um contato do jogador para pedir uma falta, e eu acho que muitas vezes, contra o adversário de mais qualidade, seria um problema. Ele atrapalhou algumas jogadas que poderiam, mas não se omitiu. Bola parada, estava sempre lá para tentar ser uma opção para bola parada. Se movimentou muito bem. Eu acho que o começo de jogo dele não foi tão bom assim, mas a partir da metade do primeiro tempo, e principalmente do segundo tempo, né, quando ele foi para o lado direito, deu muitas condições. Então, gostei da partida do Cauã. É um jogador interessante, mas é um jogador para a gente ter, eu acho, com certo cuidado. O Cauã, eu esperava que no Atlético Goianiense do ano passado, ele pudesse se estabelecer mesmo, porque ele começou bem no Fortaleza. E aí, quando o Vojvoda tirou o espaço dele e ele meio que foi escanteado, eu achei que quando ele chegasse no Atlético Goianiense, ele ia dominar ali o meio de campo. Por isso que eu quero ter cuidado com o Cauã, porque ele nunca teve assim uma grande sequência. Ele tem ali uns bons momentos, é um jogador extremamente versátil, já jogou de meia mais avançado, joga de volante, joga um jogador mais aberto. Então, para ele, eu acho que para o Cauã especificamente, tentar, nesse exato momento, dadas as lacunas nas laterais, ele pode tentar se adaptar a isso. Não acho que ainda é uma certeza que vai dar conta, né, jogando como um lateral, mas ele pode tentar ver essa possibilidade, e se caso realmente não tenha, quando chegar aos laterais e ele perder esse espaço, eu acho que talvez seja interessante para o Cauã de novo ser emprestado, porque a disputa é muito pesada no meio de campo para ele, muito pesada mesmo, e eu vejo mais qualidade nos outros, né, que estão chegando agora. O Prior, para mim, foi o jogador principal. Aliás, já pode até colocar assim, é o verde mais forte do Fortaleza, foi o jogador principal do jogo e o melhor jogador da partida. Pode colocar o verde mais forte, pode colocar a estrela para ele. O Prior, desde o ano passado, quando ele surgiu ali realmente no Fortaleza, né? E aí ele, vez ou outra, revezava com o Kevin em alguns momentos. Eu sempre gostei da dinâmica do Prior. Rápido. A única crítica que eu faço ao Prior, às vezes, é essa
às vezes ele passa do ponto na marcação, ele perde a jogada, ele tomou um cartão no jogo passado porque foi chutar uma bola sem necessidade. Então, às vezes, ele é meio descompensado nessa questão defensiva, nessa questão do temperamento. Mas é um jogador muito dinâmico, luta bastante, sempre dá sequência à jogada. Então, as boas jogadas do Fortaleza, e foi esse o ponto principal que eu achei, aquilo que o Fortaleza teve de melhor no jogo, na expectativa que eu estava mais abaixo, que eu falei, pô, com esse time talvez o Fortaleza vai ter dificuldade. O Prior era essa peça. Quando a bola chegava, dava sequência, ele conseguiu ter muitas faltas em cima dele, porque ele conseguia escapar, ele quase chegou a fazer um gol, uma bola que desviou, e a bola quase foi ali dentro do gol. Teve algumas boas possibilidades, boa movimentação. Eu acho que nessa temporada, se o Fortaleza realmente utilizar o Prior, eu acho que tem duas possibilidades aí positivas com o Prior. Ou ele se firma de vez para ser um jogador útil para o Fortaleza, pode ser que ele não seja o titular, mas é um jogador útil para entrar no banco. E a segunda possibilidade é, caso ele se destaque tão bem, essa é a melhor possibilidade do Fortaleza de um jogador jovem ser vendido, que é o Prior. Porque já que o Mancha foi vendido, e o Kevin também, né? O valor até mais abaixo que o Fortaleza esperava. O Prior, nesse momento, hoje, acaba sendo o jogador mais valioso da base nesse momento. Então, se o Prior conseguir fazer uma temporada 2026, ou parte dessa temporada, se destacar muito bem, como eu acho como o potencial que ele tem, eu acho que o Fortaleza tem grande chance, pela idade dele, de, no pior dos cenários, né, que é vender o atleta e perder esse atleta, tecnicamente, você ganhar um bom dinheiro. Então, eu acho que o Prior tem boas possibilidades e o Fortaleza pode ter nele aí uma peça bem importante para esse ano de 2026. Para fechar lá no ataque, eu falei do Lucas Emanuel, né, na última vez, né, que eu falei que é o Bellingham do Fortaleza, né, porque ele é alto, ele é forte. Ele, tecnicamente, ele não me inspira nenhuma confiança. É um jogador que, para a idade dele, de 19 anos, eu esperava que ele fosse mais intenso. O que é que chama a atenção do Lucas Emanuel? Ele é muito forte. Ele é muito forte. É um jogador muito forte mesmo. Só que ele tem dificuldade, assim, até agora, tá? Dos jogos que ele fez no profissional, eu vi muita dificuldade de dominar uma bola, eu vi muita dificuldade de, sabe, se posicionar corretamente. No primeiro jogo dele, uma finalização que ele deu, meio torta, assim. Então, os fundamentos de um jogador profissional, que você olha, sabe, a maneira que é o que o Prior apresentou no ano passado, quando surgiu, né? A maneira como o jogador dá um tapa na bola, como o jogador se porta. Então, assim, o Lucas Emanuel, até agora, nesses jogos do Fortaleza, o que eu mais vi de diferencial dele foi a questão física dele. De fato, ele pega um jogador profissional, um cara, sabe assim, um zagueiro, e ele consegue ganhar. Ele consegue realmente sustentar. Agora, tecnicamente falando, sabe assim, a dificuldade que ele tem, às vezes, de dominar uma bola, a dificuldade que ele tem, às vezes, de dar um Mas era o passe. gramado não hoje, Minhoca? Cara, eu já percebi isso em outros jogos, sabe? Eu acho que o Lucas... E ele é lento. Ele não é um jogador dinâmico. Claro, são perfis diferentes, tá? Que até um colega meu lá do trabalho falou assim, ele é tipo o Ganso, né? Ele é meio lentão. Eu falei, mas o Ganso, naquela época quando surgiu, ele podia até ser lento, mas o nível de visão do Ganso para dar um passe era acima da média. Então o Lucas Emanuel não tem uma virtude em termos técnicos, quando eu digo técnico mesmo assim, com a bola no pé, um passe, uma finalização. Ele me parece o jogador muito verde para esse momento. E eu acho que é isso mesmo, tá? Essa primeira fase, ele teve 3 jogos, se eu não me engano, com a camisa do Fortaleza, e eu acho que ele não conseguiu ir bem, tá? Eu acho que a partir de agora o sarrafo vai ser maior, porque agora começa a vir jogos onde o Fortaleza não pode errar, e eu acho que o Lucas Emanuel, para mim, voltaria para a base, pode ser que desenvolva melhor, pode ser que tenha sentido aí os jogos dos profissionais. Eu senti que ele não tem realmente assim a qualidade técnica necessária para um jogador de base, né, se firmar entre os profissionais, né? Eu até, por exemplo, o Rouco, por exemplo, que jogou hoje, para mim ele teve uma desenvoltura um pouco melhor. Quando tinha bola, quando partia para cima, tal, em alguns momentos mostrou um pouco mais seguro quanto a isso. E às vezes é isso, é uma questão de segurança que o jogador tem, né? Da confiança. E o Lucas Emanuel, eu acho que ele fica mais abaixo. Eu vou colocar um jogo ruim para ele, muito esforçado, tá? Muito esforçado, luta bastante, mas não acho que esteja ainda no patamar dos demais jogadores. Acho até que alguns jogadores da Copinha poderiam ser até mais vistos aí pelo próprio Carpini, mas agora está chegando agora a fase final, né? Não sei se os jogadores mais jovens vão ter essa oportunidade. Então, dito isso, um laranjinha para o Lucas Emanuel vai ter que apresentar um futebol com mais qualidade, na minha avaliação. Kaique. E para fechar, o Kaique hoje, difícil. Eu até pensei, pô, hoje é jogo difícil para o Kaique, viu? Porque
não tem, né, muito o que fazer, é bola muito longa, ele vai ter que lutar contra os zagueiros, mas ele teve um papel importante porque nessa ideia do time hoje, quando o Horizonte tinha a bola, o Prior e o Lucas Emanuel ficavam mais à frente, e o Kaique voltava mais para recompor. Então, taticamente, o Kaique foi muito importante, em termos de entrega. Isso é uma coisa que eu acho que o torcedor do Fortaleza não deveria criticar o Kaique, né? É um jogador extremamente voluntarioso. Tanto que ele corre tanto que às vezes ele tá no chão e luta no chão, deitado, tenta brigar com a cabeça e tal. Então é um jogador muito voluntarioso. Ele quer tentar mostrar o melhor futebol dele. Só que ele tem limitações técnicas. Ele é um jogador limitado, né? Ele tem dificuldade. E para um jogo de hoje, onde a bola poucas vezes chegava, nesse papel que ele exerceu, que é ajudar na recomposição, roubar bola, lutar por essa bola, ele fez isso. Só que aí não dá para também fazer. Se fosse um jogo de um adversário de mais qualidade, que aí você olha pelo prisma diferente, né, Fábio? Que é tipo assim, você vai enfrentar um adversário de mais qualidade, fora de casa. Pô, esse jogo do Kaique, ó, de aplaudir, pô. Ei, jogo de entrega, o adversário era de qualidade, o cara lá se entregou, lutou e tudo mais. Aí beleza, o cara ia ter um verde aqui, talvez até um verde forte. Mas era um jogo onde o Fortaleza era esse time, né? Para um jogo também que... E aí é que tá, eu também não vou pesar muito contra o Kaique, porque era um jogo também em umas condições desfavoráveis para ele. Dito isso, eu vou colocar um razoável para ele, fazendo esse louvor aí, né? Pela luta dele, eu acho que é um mérito que ele teve. Acho que, no geral, assim, ele lutou bastante, dado as condições que o Fortaleza tinha. Acho que tentou, teve uma finalização boa que ele tentou de fora da área, teve outro que ele acabou chutando muito mal. Mas, assim, no geral, tá até me surpreendendo positivamente o Kaique, tá? Só acho que o Fortaleza vai precisar de mais um centroavante. Para mim, o Kaique é até o meu do ano mesmo. E, a depender do contexto, se por acaso o Botafogo quiser estender o empréstimo, acho que ele seria uma terceira boa peça jogando como centroavante. Mas como terceiro, tá? Não acho que é para ser o reserva imediato do Barreiro. Para o começo do Cearense, fica cabível. Mas para o que virá mais pela frente, acho que vai ter que trazer para mim mais um centroavante de ofício. Muito bem. Turma do banco. Pochettino, Ryan, Moisés, Crispim e Barreiro. As primeiras trocas dele, ele fez ali uma troca tripla, né? Ele traz primeiramente o Crispim, juntamente com o Rian e o Pochettino. Os três aí tiveram uma boa minutagem, acho que entraram ali no minuto 15 do segundo tempo. O Rian, gostei muito da movimentação dele. Não fez uma partida assim tão vistosa, mas teve muita chegada no ataque. Vou segurar um pouco, tá? Ainda com o Rian. Eu acho que ele tem qualidade sim para ser titular do Fortaleza. E eu acho que ele pode estar ganhando uma titularidade, porque como o Fortaleza tem várias opções ali para jogar no meio de campo, ele tem um potencial porque ele também chega muito bem ao ataque. Talvez nesse ponto o Ronald tinha que ter mostrado mais, na minha avaliação. Para mim, o Ronald jogou melhor do que o Rian. O Rian vai ganhar também um razoável, tá? É um razoável também, pode ser um pouco mais positivo, mas eu acho que ele poderia ter criado melhor jogada. Teve uma tentativa, uma finalização ali, que foi para um escanteio, que ele bateu, que foi uma boa jogada, mas a boa movimentação, é um jogador bem lúcido também, dá para ver que não é um jogador afobado, e acho que tem boas possibilidades de ser um titular durante a temporada. Grande chance mesmo. O Crispim fez um bom jogo também, participou bem do jogo. Foi um jogo também bem razoável do Crispim. O Crispim também não chamou tanta atenção assim, foi bem protocolar. Teve uma chance ou outra ali que ele trabalhou bem. O Crispim tem eu já falei, né, das outras vezes, ele não é tão agudo, ele é um jogador para desacelerar. Eu acho que essa característica do Crispim, mais para frente, pode ser um problema, que é o quê? Na hora da urgência do jogo. Na hora da urgência do jogo, se o Crispim tiver essa lentidão, às vezes, aí para tipo, não vou ser tão objetivo, vou trabalhar mais a bola. E às vezes eu acho que o Crispim demora um pouco demais, mas aí fica. Para mim, ele entrou mais abaixo do que o Rian. O Pochettino também foi outro que criou algumas boas possibilidades. Teve uma jogada, por exemplo, que ele poderia ter aprimorado mais. Vai ficar também com razoável. Acho que a galera do banco assim também não causou muito impacto. Melhorou um pouco mais o Fortaleza, né? Mas eu acho que quanto o time teve, acho que vou até colocar mais para bem, tá? Para o Pochettino. Acho que deixa o amarelinho lá pro Moisés, tá, o Alan? Que aí eu vou entrar agora no Moisés, na análise dele, e o Pochettino vai ficar com esse bem, porque, e aí só falando um pouco ainda do Pochettino, né? Eu acho que a dinâmica do Fortaleza melhorou quando teve Pochettino, Prior, né, o Rian. Acho que o Fortaleza conseguiu ter mais volume. Foi, para mim, o melhor ano do Fortaleza, quando teve esses jogadores. Porque quando veio as duas últimas trocas, quando veio o Moisés, quando veio o Barreiro,
Aí eu acho que o Fortaleza perdeu um pouco da vontade, né? Porque o Kaique, por exemplo, estava lá lutando. O Barreiro conseguiu prender essa bola, tem mais qualidade do que o Kaique, é verdade. Mas eu acho que o Barreiro perdeu algumas jogadas ali boas, sabe? Teve uma que o Moisés passou, ele poderia ter tocado, tentou finalizar, bateu em cima da marcação. Teve algumas chances ali até considerado ok, vai ganhar também um razoável, tal qual o Moisés também, que também não teve nenhuma situação assim de mais perigo, não causou o fogo, né, e tal. Eu acho que o Moisés tem possibilidade ainda de crescimento, mas ainda precisa superar essa questão, tem que voltar a fazer um gol e tal. Vejo potencial sim, não acho que o Moisés não está fazendo nada no jogo, acho até exagerado quem fala isso, mas é porque a expectativa com o Moisés ela é mais alta, e aí se espera muito mais do Moisés, e o Moisés não está conseguindo entregar, mas está fazendo jogos razoáveis, acho que até está mais consciente, entendendo que no momento ele não consegue, às vezes, fazer uma jogada mais efetiva, e aí está fazendo jogadas mais ali, né? Ok, né? Então, tanto o Moisés quanto o Barreiro ficam amarelinho aí para cada um, galera que viu do banco. Muito bem, já tivemos o Prior, né, como o melhor em campo, e para fechar o Carpini. Carpini, para mim, eu acho que ele foi bem, tá? Não vou colocar também elogios tão, porque, tipo assim, era o time que tinha que colocar dentro de campo. Eu acho que as ideias que ele colocou de Era quase um estabelecer... sub-20, né, meu? Mais da metade aí tem nem 20 anos no máximo. Muito garotos, né? Muitos garotos. E perceba, era um time, talvez, que na prévia, né? Muito torcedor, tipo assim, pô, não vou nem ver esse jogo, pô. O time que vai entrar dentro de campo, Rodrigo, Gasal, enfim, aí o cara começa a olhar Kaique e tal. Não dá para hoje acompanhar. Mas o time, eu acho que se comportou bem. Eu acho que ele fez a maneira do time jogar dentro de campo também bem inteligente, tá? Eu acho que uma coisa que o Fortaleza poderia ter errado durante esse jogo se o Fortaleza começasse a jogar curto, se o Fortaleza quisesse pegar essa bola e meio que carregar essa bola. Ele viu que o gramado não dava essas condições e trabalhou muito bem com a bola longa. Muito bem com a bola longa, e o Fortaleza conseguiu prevalecer. Não à toa a jogada do gol, sai de um lateral e todo mundo bem ali, esperando a sobra da bola, e o Rodrigo fazer o gol que fez. Então eu acho que em termos de leitura do tipo de jogo que era, para o contexto, né, de onde você não tinha muita inspiração, você não tinha muita fome para jogar esse jogo, para mim ele fez a melhor estratégia e conseguiu sair com os 3 pontos, podendo até ter feito um placar mais elástico. Então, para mim, o Carpini segue no seu processo positivo com o Fortaleza, claro. Agora, desafios mais importantes aí pela frente. Muito bem. Então, a modorrenta primeira fase do Campeonato Cearense acabou. Quando será a estreia da dupla, né? Ceará e Fortaleza? Já temos? Vai ser domingo ou segunda, né? Porque não tem como jogar sábado. É na segunda-feira, pelo que eu fiquei sabendo. Agora, a grande questão é porque eu não tive acesso... A do Fortaleza? E é o Ceará domingo, então. O Fortaleza joga segunda e o Ceará joga domingo. Agora, eu não vi a tabela ainda. Perguntei aqui pro pessoal, não sei se sai algum canto, mas de toda forma, vai ficar daquela maneira mesmo, viu, Fábio? Que eu te falo. Eu não vi aqui, então posso estar falando aqui, então qualquer coisa desconsidere o que eu falei. Mas aquela coisa dos 3 jogarem na capital, né? Dos 2 jogarem na capital. Então, o clássico do Ceará, o clássico que o Ceará vai jogar de visitante é contra o Ferroviário, e os outros 2 jogos que o Ceará vai ter vai ser mandante. E aí um desses jogos é o clássico contra o Fortaleza, que o Ceará é mandante. E aí o Fortaleza joga de visitante contra o Ceará, os outros 2 jogos ele é mandante, ou seja, ele não sai da capital. Então essa deve ser aí a composição do campeonato para essa segunda fase, que começa no final de semana, jogo no domingo, vai ter jogo também na segunda-feira, que é do Fortaleza, na terça-feira é o outro confronto, e aí depois a gente pode falar mais claro, né? A gente vai estar aqui para analisar os jogos aí que já vão acontecer, possivelmente segunda-feira aí já o Fortaleza entrando dentro de campo. A Ana Maria fala que é segunda-feira, Fortaleza e Iguatu. Eu recebi que é Fortaleza e Floresta, viu? Fortaleza e Floresta. Mas... ela corrige aqui, Fortaleza e Floresta. Muito bem. Fortaleza e Floresta. O Horizonte vai pegar Iguatu na terça-feira, dia 27. Muito bem. E o Clássico Rei será no dia 8 de fevereiro. Isso, é a última rodada, né? Isso. Muito bem. Então, avaliação feita. Mandar um abraço aqui a Ana Maria. Igor Santos também estava por aqui. Falou que o gramado estava inacreditável, muito ruim. O Remo Carvalho pergunta se o Lucas Braga tá vindo do Vitória. E aí? Tá vindo o Lucas Braga? Cara, não sei. E, sinceramente, acho um péssimo nome, viu? Péssimo nome. Não jogou nada no Vitória, né? Todo técnico bota ele e ele não... Para mim é daqueles jogadores que fazem raiva mesmo, assim, não é jogador que não é ok, não, assim, eu sinceramente prefiro olhar ali um mercadozinho
um jogador, por exemplo, o caso do Mailton, né, o Ronald, jogadores que tiveram uma sequência boa em algum clube. O cara jogou na Série B do ano passado, mas estava jogando e estava jogando bem, do que pegar um jogador em baixa, como é o Lucas Braga, que para mim, antes mesmo do Vitória, já jogava mal, tá? Teve ali um momento do Cuiabá, né, se não me engano, que eu acho que ele jogou bem, né? Mas, sinceramente, acho um jogador bem fraco mesmo. Muito bem. E para fechar, responde uma pergunta aqui do nosso membro, o LFF Alves. Ele pergunta: Minhoca, qual seria o G4 da Série B em desempenho hoje? Quais times da Série B estão com melhor desempenho? Não, o primeiro ponto, né? Eu não estou conseguindo acompanhar todas as equipes. Eu acompanho, às vezes, mais os resultados. Até porque, por exemplo, um meio de semana como esse é jogo em cima de jogo, velho. E aí você precisa focar naquilo que você está trabalhando, né? No caso, eu olho mais Ceará e Fortaleza. Assim, eu acho que em termos de quem não está vivendo uma crise mais aguda, né? Eu acho que, caramba, é muito difícil, cara, analisar. Honestamente falando, assim, é muito difícil saber, porque... É a Ponte Preta, né? Que tá Não, afundada a lá no Ponte Preta Paulista. tá gravíssimo, né? O negócio tá grave lá. Tanto que tá tendo uma debandada mesmo. O Sport agora estreou agora o seu time principal. O Ceará tem poucos jogos também aí. Eu acho que o Ceará tá também com muitas lacunas. Hoje, sinceramente, vou ficar devendo aí em termos de dizer quais são as melhores performances. Por isso que eu acho que quem critica o Fortaleza hoje o Fortaleza tem problema, tá? Tem problema. Mas tem gente pior, entendeu? E não é porque tem pior que o Fortaleza tem que ficar aliviado também, não. Só para deixar claro. Não estou dizendo que porque os outros estão pior e o Fortaleza, então, não precisa ficar preocupado. Tem que estar preocupado, sim. O quanto melhor Fortaleza for, melhor para ele. Os outros que tiverem mal, que se resolvam. O Fortaleza tem que fazer o dele. O Igor Santos falou Novo Horizontino, né? Que tá bem no Paulista. Tem o Novo Náutico, Horizontino. né? Que tá 100% no 100%. Pernambucano. E tem que pesar, né? Mas... Tipo, o Cuiabá jogando... O Cuiabá perdeu, se eu não me engano, né? Acho que o Cuiabá perdeu o jogo aí no meio de semana. Isso. No Mato Grosso e tal. Então, assim, começo de ano, velho. É muito cedo ainda, sabe? Muita gente aí jogando o quarto jogo do ano. Gente que jogou 3 jogos só. É muito, muito cedo ainda pra gente estar... Cuiabá tem uma vitória, um empate e 2 derrotas no Poçante Mato Grossense. Perdeu no Sinop. Então, assim, exatamente. Sinop, que cidade de Rogério Ceni, que tá fazendo aniversário hoje. Quer dizer, fez, né? Porque já passamos da meia-noite aqui. É isso. Bom, valeu, Thiago Minhoca. É isso, análise feita. Você voltará aqui no final de semana ou na segunda, né? Para falar dos jogos da segunda fase. Vamos ver se melhora. Esse formato aí foi bom para o Fortaleza e Ceará ficarem tranquilos, mas para quem acompanha foi bem chato, hein? Vamos deixa eu só fazer uma correção. O Rogério Ceni não é de Sinop, né? Ele é de Pato Branco, né? Se eu não me engano. Ele jogou no Sinop, né? Ele jogou no Sinop, foi o primeiro clube dele. Mas é isso. Mas cara, a primeira fase do Campeonato Cearense, ela é desse jeito, né? Ela é muito suscetível. Eu acho, assim, mesmo com quando para mim, a final é Ceará e Fortaleza, e um dos dois vai ser campeão. Mas aí dizer assim, garante não era, não. Porque tem margem para a gente ver problemas, né? Assim, eu acho que ainda é muito cedo para a gente dizer que... Porque eu acho que Ceará e Fortaleza não sobram no Cearense. Eles são melhores no Cearense. Isso aí eu garanto. São melhores no Cearense. Tanto que pode acontecer. É a minha impressão que os times menores estão cada vez piores, viu? Do cearense, do baiano, do pernambucano. Eles estão cada vez fazendo menos frente. Assim, tá um negócio... Tá feio, viu, o negócio. Sinceramente, eu acho cada vez mais improvável a gente ter essas zebras aí. Claro, às vezes aparece um time, né, que se destaca e tal, aí pode tirar, mas sempre acontece. Já foi mais competitivo, viu, os campeonatos estaduais. Ano passado o Curitiba caiu para o Maringá, do Moza, por exemplo, né? Então tem que ficar sempre atento aí, né? Mas muito bem, valeu Thiago Minhoca, abraço para você, valeu para Alan Roberto que esteve aqui na direção e trabalhos técnicos, valeu para todo mundo que interagiu, comentou, você que tá vendo na versão gravada, deixa o like e também comenta, tá? Deixa o seu comentário o que você achou da atuação também do Fortaleza, deixa o seu comentário sobre o jogo e também expectativa aí para a temporada. Valeu galera, tamo junto, até a próxima.